Fala pessoal, beleza? Um vídeo de hoje é um pouquinho diferente. É sobre a Universidade Cruzeiro do Sul Virtual. É uma instituição EAD, né? Tem seus polos físicos, porém eu vou focar no EAD aqui, tá? Para estudo, curso superior, curso técnico. Eu acabei de me formar em análise de sistema, então eu estou trazendo minha experiência aqui para quem está buscando, considerando 2026, a oportunidade de estar estudando aí, tá? Mensalidade é mais ou menos uns 250, tá alinhado com o curso e tá na média das outras. Então, geralmente é daí, um pouco para baixo, um pouco para cima, mas é por aí mesmo. O bom do EAD é que você entra no site ou no aplicativo, coloca seu nome de usuário e senha, acessa as matérias e consegue estudar. Então, meio que você economiza transporte e está num lugar confortável, né? Você pode estar na sua residência, aproveitar uma hora lá que você tem livre e dar início às atividades escolares, né? Você não precisa se deslocar até um local para iniciar os estudos, né? Como é uma instituição física exige da gente, tá? Isso é uma vantagem, tá? Às vezes você mora num lugar remoto, né? Ou muito corrido, ou é ruim o transporte mesmo, sai muito caro, às vezes sai tão caro quanto a mensalidade do curso, que presencial é maior, né? A gente sabe, porque tem infraestrutura, e infraestrutura custa dinheiro e tem que abrigar as pessoas e tal, tem que ter alvará, um monte de regulação, então a online é mais barato por causa disso, porque você acessa arquivos de um servidor. Então você acessa do seu dispositivo, beleza? Como eu acabei de concluir o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, eu vim trazer minha experiência aqui, tá? Se você tá na dúvida, vale ou não a pena? Vale. Ponto. Pode acabar o vídeo. É isso aí. É a melhor? Eu não sei. Não testei todas. É bom? É bom. Eu recomendo, tá? Como é que funciona as aulas? Eu vou acessar aqui o site, eu vou ir na parte de Blackboard lá, matérias, e cada mês abre as matérias, tá? Abrem duas, uma e geralmente é só isso. Eu peguei só isso, duas matérias no máximo. Então, por exemplo, em dezembro não tem mais, né? A gente já estaria concluindo aqui. Mas em fevereiro de 2026 vão abrir as matérias, tá? Então vai abrir assim, uma ou duas, geralmente começa com duas. De dia 1 de fevereiro a 28 ou 29, se for bissexto, tem a matéria. Então você tem desde o dia 1 ao dia 28, por exemplo, para fazer aquela matéria. São duas. Então eu vou lá, dia 1, vou acessar a matéria, vai ter lá 5, 6, 4 itens daquela matéria. Por exemplo, uma matéria aleatória, website. Eu tô só especulando. Tá? Então vai ter 5 tópicos, por exemplo. Então, o website 1, ele vai ter um PDF para mim poder ler, é um material. Às vezes é bem grande, às vezes é pequeno, tá? E nesse material tem um vídeo complementar. É uma outra matéria que não tem vídeo, mas geralmente tem um videozinho de 10 a meia hora, 40 minutos, eu já peguei, que é comentado sobre a matéria, às vezes é complementar a matéria, tá? Então, às vezes você leu a matéria e não entendeu, é explicado no vídeo, às vezes o vídeo continua o assunto do PDF. Então, você lê o arquivo, você vai ver o vídeo. Aí você tem uma atividade para fazer daquela matéria, daquele item, tipo website 1. Beleza. Aí eu tenho o website 2, que também tem seu tópico, por exemplo, ele vai abordar história, no arquivo 1, história dos websites, como começou, tal. Tem o arquivo de texto, aí tem a aula que o professor vem e explica, olha, então é assim assado, quem é mais importante e tal. Às vezes você fica na dúvida, tem que ir recorrer para outras fontes, YouTube, comentários, artigos em websites, mas isso acontece até na física, né? Assim, na escola presencial você também tem dúvidas, nem sempre o professor explica de um jeito que a gente entende, no EAD também tem isso, tem os vídeos lá, mas às vezes surgem dúvidas, então você tem que buscar na internet, em outras fontes aí, para resolver sua dúvida, né? Acontece. O presencial tem essa troca mais próxima aí com os colegas, às vezes você consegue, com outro professor que nem é da sua matéria, te esclarecer a dúvida de um jeito mais palatável, mais humano, assim. Na internet você vai estar com texto, às vezes tem um vídeo bem da hora. Acontece, tá? Eu fiz técnico de enfermagem e eu tinha muita dúvida, às vezes, de anatomia, eu tinha que ir pro YouTube e livro técnico que na sala de aula eu não conseguia sanar. Não, a professora não conseguia transmitir com precisão o que a minha dúvida, não conseguia abordar o tópico assim mais importante. Então, mesmo fazendo aula presencial, por exemplo, que os cursos da saúde todos têm que ter estágio, né? Presencial, da área da saúde eu recomendo mesmo presencial, mas algumas coisas, muita coisa você consegue fazer EAD e funciona bem pra caramba, tá? Você aprende muito. Mas você, mesmo no EAD, mesmo no presencial, você sempre tem que buscar conhecimento de outras fontes. Só que no presencial é mais palatável, você consegue ter mais gente aí para te instruir, né? Geralmente, tá? Pode ser uma turma muito ruim, pessoal muito chato, mas geralmente você consegue, assim, sempre tem alguém legal que sabe um pouquinho mais que você que vai te ajudar.
EAD não tem, né? Você tem o site, tem as matérias e tem a internet, você que lute. Tá? Então, mas todo conhecimento é bem-vindo, se esforça, dá para fazer sim, é bom, tá? Aí abre as matérias, não é só duas, não. Tem as matérias que ficam 6 meses, as matérias do semestre. Geralmente tem 8, 10, que elas abrem, por exemplo, em fevereiro e vão fechar lá em julho. Então, você vai ter as duas para fazer no mês, que é só em fevereiro, ela vai fechar. Quando fechar em fevereiro, você vai ter uma prova. Aí você vai fazer a prova, beleza, aquelas matérias já foi. Se você pegou DP, no final do termo, se não estiver enganado, você consegue encaixar lá no outro termo. Aí você vai ter as matérias do termo e as matérias que ficou para trás, tá? Então, presta atenção. Tá, mas não é tão difícil assim, não. É só prestar atenção em data mesmo e tem o dia da prova. Eles divulgam, eles mandam e-mail e tal, é bem transparente. Se você acompanhar, entrar no site, sempre tem um aviso aí dizendo, ó, prova tal dia, vai abrir, vai estender a matéria. Às vezes ia fechar dia 28 de fevereiro, por exemplo, às vezes estende até dia 5 de março. Ele já manda o aviso, ó, se você não concluiu, vem aqui e conclua, porque vai até dia 5 de março, por exemplo, e a prova já é dia 6 e 7. Acontece, muda, às vezes muda alguma coisa, adiciona coisa que não tinha. Então você tem que ficar sempre acompanhando, entrando todo dia, cada dia faz um pouco, aí você aprende, né? Todo dia a gente aprende algo novo e a aula é como se fosse uma aula normal. Todo dia você entra lá, faz um pouco da matéria, você vai aprendendo, né? Aí você vai se desenvolvendo. Depois tem a prova e tem as matérias do termo. Então você faz as duas do mês, beleza, agora eu vou para a do semestre. Aí tem alguma coisa de segurança do trabalho, por exemplo, diversidade étnica, às vezes é a do seu curso mesmo, complementando, por exemplo, a história do curso. Você tem as matérias sobre o curso, mas aí tem uma matéria que é só sobre a história daquela profissão, por exemplo. Aí tá separado. Então tem isso aí. É bom, dá pra você aprender, tá? Então, tipo assim, não fica sem estudar. É isso, acho que é a melhor lição que você pode ter. Se é o melhor de todos, eu não sei, mas não fica sem estudar. Se você não tem um polo na sua cidade, eu não tenho na minha cidade. Isso aí é uma coisa que fez diferença. Hoje eu já não continuaria na Cruzeiro do Sul, porque na cidade onde eu resido não tem o polo dela. Quando eu comecei tinha. Fechou, não sei por quê, mas fechou. Eu vou mudar para outra unidade que tem um polo na minha cidade, porque parece que vai ter uma lei que daqui a poucos anos, 1 ou 2 anos, vai ter que ter a prova, todas as provas serão presenciais, ou pelo menos por tanto um número de provas vai ser presencial, então você vai ter que se dirigir ao polo para realizar as atividades. Hoje as provas são online, então você acessa uma parte do site, que é a plataforma de prova, e abre. Aí tem lá uns minutos, você tem. São 4 horas, se não estiver enganado aqui, para fazer essas atividades. Às vezes é pouquinho, às vezes emenda todas as matérias juntas e dá uma questão gigante, mas é uma prova gigante, aliás, com várias questões. Questões às vezes são bem simples, às vezes são bem interpretativas, mas são todas de alternativa. Tá? Então, você faz online hoje, mas daqui para frente, daqui 1 ano ou 2, se eu não estiver enganado, vai ser presencial. Então, você vai ter que se dirigir ao polo para realizar pelo menos a prova. Mas isso é uma vez por mês, no fim das matérias, então é algo menos que vai te exigir menos do que ir todos os dias para a atividade, né? Você paga online, então assim, quando termina, sai um decreto lá de colação de grau e emissão de certificado online, tá? Mas vale, você pode fazer o concurso, vai apresentar, você apresenta o diploma lá e pode assumir o cargo, por exemplo, que exige a formação específica, ou técnica ou de graduação mesmo, né? Tem vários cursos aqui, tem muito curso mesmo, tá? Não tem só Cruzeiro do Sul, mas eu tô falando dela porque é a que eu estudei e que me trouxe até aqui, que me ensinou muita coisa. Tá, mas tem outras. Às vezes você não gosta da estrutura daqui, porque é um pouquinho complexo no começo, tá? Eu não vou mexer no site aqui, porque quando você está navegando aparecem muitos seus dados. Então eu não quero divulgar, porque a internet é um lugar meio arriscado, né? Mas você navegando, você tem vários tópicos, mas você pega a dinâmica do site. Pelo aplicativo é mais simples, tá? Mas estudar numa telinha pequena é meio difícil, tá? Eu recomendo mesmo um computador, pelo menos um notebook, para você conseguir ler. Você vai ter que ler bastante, tá? Mas é bom, tá? Não é difícil, não. Tendo um caderninho, uma mesa aí, um silêncio, para você conseguir fazer. Silêncio é difícil hoje em dia. Você consegue sim se formar aí e ter um curso, porque na hora de ser promovido, pô, o gestor vai olhar, eu tenho 2 funcionários muito bons, mas um tá com a formação em andamento, já concluiu, e o outro não tem nada. Poxa, se eu vou precisar promover alguém aqui, que surgiu uma vaga e eu quero alguém de confiança, com certeza eu vou olhar com carinho para a pessoa que está se formando ou já tem a formação, mesmo que seja EAD, às vezes eu não conheço
a instituição, mas eu sei que a pessoa está buscando conhecimento. Então, no mínimo, é um diferencial para você, entendeu? Então, e conhecimento sempre soma, né? Tudo que a gente sabe e tem de bagagem, a gente leva para frente. Então, a gente ensina os outros, aprende e soma, né? Tanto é que profissionais experientes são mais valorizados que os novatos, né? Então, eu sou meio novo, então eu sei que quando eu vejo uma pessoa muito experiente, eu já tenho que respeitar a opinião da pessoa, porque já viu muita coisa, já passou por muita coisa, então quando dá uma orientação, com certeza tem um bom embasamento aí. Às vezes eu não consigo ver tanto sentido no primeiro momento, mas com o tempo a gente pega, fala, ah, a pessoa já pensou nisso e nisso, por isso entendeu que aquela forma era a mais adequada. Então a nossa formação também falou, ó, a pessoa que está estudando tal coisa falou, sugeriu uma possibilidade aqui para resolver essa situação aí. Então, o pessoal já considera, né, ó, tá se formando, já deve estar sabendo das coisas, né? Às vezes não, mas tem essa visão, isso acontece, tá? Então, sim, busque conhecimento, gente. Vamos estudar, tá? Eu recomendo, beleza? Quem tava na dúvida, é bom sim, tá? Você faz as matérias aí, você vai evoluindo, vai completando as atividades, né? E todo mês paga mensalidade online mesmo, gera o boleto. Você consegue pagar, então você vai indo, você consegue se formar de qualquer lugar onde você estiver. Acessou o aplicativo, você já consegue acessar as matérias. Aí tem prazo, né? Tem que ir respeitando os prazos, fazendo tudo certinho, mas não tem segredo não. Tá? É como se fosse a aula física, todo dia você tem que ir pra aula, entendeu? Então é isso aí. Beleza, gente? Valeu.